entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 18 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje no nosso Debate 93, o reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central, na nossa querida Nilópolis. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. O pastor Carlos Cortes, da Primeira Igreja Batista de Barros Filho, aqui também no nosso Debate 93 de hoje. O deputado estadual Flávio Bolsonaro, que é membro da Igreja Batista Itacuruçá, ao lado do nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Todo mundo já aqui a postos e juntos para começarmos aqui a nossa super edição do nosso Debate 93 de hoje, com tanta coisa acontecendo. Olha aí, jogos de azar legalizados no Brasil. Você concorda? Você discorda? Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Ministro do governo Michel Temer querem propor a legalização dos jogos de azar como medida para aumentar as receitas da União. Segundo eles, a liberação dos jogos seria um estímulo ao turismo e a retomada da atividade econômica. Já o Ministério Público Federal se opõe à ideia e vê risco de incentivo à lavagem de dinheiro e à corrupção. Você é contra, a favor ou não se importa com essa questão da legalização dos jogos de azar? Você conhece alguém que é ou já foi viciado nesse tipo de jogos? Quero ouvir sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. O Comitê Olímpico do Brasil orientou os atletas a ficarem alertas quanto aos perigos da convivência na Vila Olímpica. Eles devem ficar atentos com a Disneylândia, que é a vila. Lá estarão atletas de todos os lugares do mundo, os melhores, os mais bonitos, mas não se pode perder a concentração e esquecer que estão lá para mudar as suas vidas. Essa é a opinião de um desses líderes ali do COB, do Comitê Olímpico do Brasil. Você conhece histórias de pessoas que tinham um alvo na vida e por causa da influência de outros acabaram perdendo o foco? Já aconteceu de você desejar estar tanto em um lugar e quando chegou lá, ficou tão deslumbrado que acabou não conseguindo completar todo o seu planejamento? Quero também ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É que o ouvinte contando, passo por muitos momentos depressivos, sou insegura, me sinto solitária e inferior a todas as pessoas que conheço. Imagino que tudo isso seja por causa das humilhações e bullying que passei na infância e adolescência. Por mais que eu tente, não consigo gostar de mim e tampouco me sentir amada por Deus. Será que fui criada para ser sempre inferior aos outros? Como ficar livre da insegurança e aprender a me amar? Como vencer a depressão? Quero a sua opinião e a sua participação aqui, É o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido irmão Harold de Oliveira, muito bom dia. Seja uma vez mais bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 desta manhã chuvosa no Rio de Janeiro. Bom dia, J.R. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Pô, mas as matérias estão muito interessantes, hein? É verdade. Eu estou passando aqui, até acho que eu vou ficar um pouco por aqui para conversar com vocês. Mas eu queria dar as boas-vindas aqui ao Flávio Bolsonaro, deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual, irmão em Cristo, lá da Igreja
Batista Itacuruçá, como já foi anunciado, lá com o pastor Israel Belo. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, é a sua primeira vez, você aqui está entre amigos, e a sua contribuição para cada um desses temas, livremente, porque nós estamos num país de liberdades, né? Livremente, a responsabilidade pelas opiniões é sua, então você vai ter oportunidade de opinar sobre tudo isso aí e estabelecer a relação com os nossos ouvintes, que não são poucos, né? É verdade. Harold, quero agradecer o seu convite, é um prazer estar aqui cercado de tantas pessoas boas que pensam, que se preocupam sempre com o social e a questão religiosa em suas vidas. Eu espero contribuir aqui para o debate, para esses temas polêmicos, Eu acho que o meu sobrenome não me deixa escapar de se posicionar sobre quaisquer temas e sobre esse aqui também vai ser um prazer colocar a minha posição sobre eles e mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Obrigado aí pela audiência e espero que gostem do nosso debate aqui e que contribua para a formação de juízo de valor nas suas vidas e nas suas casas. Muito bem. Pastor Paulo, eu quero começar ouvindo a sua opinião e encorajando os nossos ouvintes a participarem conosco aqui pelo nosso WhatsApp, o 96803-8319, também no Face, temos ali a nossa página com a foto e o post para a participação dos nossos queridos ouvintes. A nossa ouvinte conta sobre algum tipo de humilhação, que a gente chama hoje de bullying, Sempre foi zoação, em algumas épocas isso foi apenas uma brincadeira, mas de uma certa forma a psicologia foi evoluindo e se aprofundando e descobriu que determinadas ações produziam uma série de marcas na vida do indivíduo a ponto de paralisar o seu futuro por conta de alguma coisa que aconteceu no passado. Sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, é sempre um prazer retornar nessa rádio. Bom dia, essa mesa aqui tão seleta. Bem, as coisas se evoluem, como você mesmo disse, antigamente era só uma brincadeira, os objetos de estudos não eram tão profundos quanto se tem hoje, e eles estão levando mais em conta essas doenças também psicossomáticas e até mesmo causada. A doença antigamente, há 30 anos atrás, nem AIDS a gente falava direito. E agora a gente está falando de doenças da alma, de depressão, que para especialistas aí nos próximos 30 anos vai ser a doença do século. E as pessoas se deprimem por diversos motivos, e um desses que a nossa ouvinte compartilha aqui é a questão do bullying, dessa zoação, antiga zoação, mas que hoje tem causado muitos ferimentos em muitas pessoas, em vidas, causando desestrutura em casamentos, desestrutura na própria relação de amizade, porque hoje tem pessoas que ficam solitárias, se isolam, porque onde elas estão, as pessoas ficam ali falando de algum problema, de algum defeito, ou até alguma deficiência que ela mesma possa ter, e aquelas pessoas ficam botando o dedo o tempo todo. É muito ruim. Eu acredito que o país, as leis estão caminhando para isso, estão sendo mais rígidas, mais duras, e a gente precisa realmente olhar com carinho para esse tipo de doença. Quando nós lembramos recentemente, pastor Carlos Cortes, aquele episódio na escola lá em Realengo, não é? Que foi um massacre terrível que todos nós lembramos bem, com várias mortes, gente machucada, ferida, realmente um episódio impressionante para a nossa história aqui do Rio. O que se conta, o que se disse, até onde se pôde apurar, até por conta da morte do rapaz, é que ele havia sofrido naquela escola durante alguns anos o bullying. Isso produziu nele uma ira, enfim, aquele projeto todo que estava na vida dele. Essa é uma das possibilidades, não é a única, mas é uma das possibilidades. Ou seja, a gente vê um efeito aí e um resultado que aconteceu mais tarde no que se refere ao comportamento e também ao temperamento de um indivíduo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, a mesa e aos nossos ouvintes. Esse é um tema que chama-nos atenção em todo o tempo. Quando você faz referência a esse jovem lá em Realengo, aquela escola, aquele número de pessoas feridas, adolescentes, aquela tragédia, perceba que foi um processo de construção da doença na vida, segundo os especialistas, na vida desse jovem. Isso não foi observado dentro da escola, esse bullying, ele não foi observado. E além dos outros problemas de ordem familiar que o mesmo enfrentou. E desencadeou
aquela ação maligna, né? Podemos até assim dizer, claro, maligna, porque foi a destruição de várias crianças, famílias ficaram marcadas por essa tragédia, e então nós percebemos essa necessidade também de atentarmos, não apenas para o aspecto científico da depressão, o aspecto psicológico que precisa ser tratado, mas também da ordem emocional e espiritual do indivíduo. Essa doença, a depressão, segundo as últimas pesquisas, o profissional de psicologia hoje, que trabalha com isso, o psicólogo, veja bem, segundo estatística, é o segundo profissional a mais ganhar hoje, depois do médico, é o psicólogo, devido ao problema de depressão. Olha aqui, uma de nossas ouvintes, irmão Harold Flávio, diz o seguinte: olha, eu me sinto assim, exatamente como foi descrito aqui. Agora eu sou desprezada e humilhada pelo meu esposo, fui rejeitada na barriga, porque segundo ela foi gerada por um estupro, sofreu bullying também na infância, ou seja, tem todas as características que levam esta ouvinte, esta que agora nos escreve aqui pelo WhatsApp, a viver uma perspectiva negativa de vida, apesar de muitas outras coisas. Eu penso que o mundo moderno, esta pós-modernidade, a situação de massificação, né, do ser humano na face da Terra, onde nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos, trouxeram junto esse tipo, né, de agravamento das doenças psicológicas, sem dúvida nenhuma, que vão acarretar. Mas a gente, por outro lado, tem que olhar o todo. O todo. Qual é o todo? O bullying sempre existiu, né? Qual foi o garoto que na escola não chegou em casa saindo sangue do nariz porque travou uma briga porque alguém lhe passou a mão em algum lugar que ele não gostaria e ele saiu no braço e o cara era maior e ele apanhou, né? Isso a gente conhece muito. Eu fiz escola militar, escola preparatória de cadetes, era bicho no primeiro ano, chamava bicho, adolescente. Sofri trote físico. Por quê? É entendido que este processo é um processo para forçar e acelerar o amadurecimento daquele aluno dentro da escola militar. Isso depois foi proibido por causa das agressões físicas, mas a agressão física, psicológica. Eu, pessoalmente, quero botar um pouco de pimenta para que se considere isso. O processo natural na natureza, e eu sempre digo que o que cai fora da natureza é um ponto fora do gráfico que tem que ser avaliado. A natureza é seletiva. A natureza, ela é seletiva. Então, se a natureza é perfeita, foi Deus que propôs e fez a natureza. Então, todos os processos naturais, eles, que eu saiba, são seletivos. Exceto para o ser humano, que ele exerce o seu arbítrio. Ele teve a queda, exerce o seu arbítrio e ele faz as suas escolhas. Ele é capaz de induzir e deduzir. Por isso que hoje, por exemplo, nós temos como proteção das crianças, principalmente, não só o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como recentemente uma lei anti-bullying. Mas eu quero confessar a vocês que eu tenho minhas dúvidas de que essa lei anti-bullying não esteja justamente tendo um efeito contrário sobre nossas crianças, para termos uma sociedade de pessoas incapazes de reagir, incapazes de lutar. Eu não vou usar o termo que contra tinha que suas próprias limitações. É isso. Eu digo que você posso pegar um gancho na sua fala? Então, eu gostaria de deixar essa dúvida. Harold, sabe qual era o meu apelido? Quando eu era criança, Harold? O ouvinte não tá me vendo, né? Mas de repente está imaginando o Flávio Bolsonaro, que é um... Quem tá aqui na mesa, ouvinte, tá vendo que eu tenho um corpo de Arnold Schwarzenegger, praticamente, né? Brincadeira à parte, o meu apelido quando eu era criança era Baleia Azul, acredita nisso? Porque eu era um adolescente, né, de 11, 12 anos, bastante gordinho, obeso, tinha problema no calcanhar de tanto peso que eu tinha. E desde aquela época não tinha esse nome ainda, mas eu acho que, como o Haroldo colocou, isso acabou me motivando para que eu, né, tomasse algumas providências, para que eu buscasse, que eu fizesse escolhas para não mais, né, ser rotulado daquela forma. Eu acho que hoje em dia essa situação, né, de fazer bullying está muito potencializada por causa dessa inovação que é a internet. Hoje você
você tá no colégio, as crianças todas têm celulares, né? Tiram fotos, né, dos amigos, botam nas redes sociais, humilhando essa criança, denegrindo de alguma forma. Isso toma uma proporção que ultrapassa os muros dos colégios, os muros da cidade, os muros do país. Então tem esse fator que é um fator novo que nós estamos lidando, mas eu acho que realmente não é somente se colocar na situação de vítima, né? Como se fosse o mundo tá caindo sobre as minhas costas. Eu sei que todo mundo tem limitações, mas eu acho que as pessoas têm que pegar isso como motivação, né, para se transformarem. Às vezes alguns males acontecem nas nossas vidas pro bem, né? Uma ouvinte falou aí a situação do marido dela que passou a humilhá-la, né? Se uma pessoa faz isso, será que essa pessoa te merece? Será que não foi uma boa, não aconteceu na sua vida isso para essa pessoa sair da sua reta, para você buscar uma coisa melhor na sua vida? E eu quero ler aqui uma passagem bíblica para passar a palavra para os outros debatedores, né? Principalmente para essa última ouvinte, porque realmente parece um caso assim drástico, aquele que as coisas, né, ruins parece que somaram e aconteceram diretamente na vida dela, que é o que diz Romanos 8, versículos 24 e 25, diz o seguinte: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. A mensagem que passa é a seguinte, né? Não desanime. Algo que você ainda não está vendo de bom, certamente Deus está preparando na sua vida. Outro ouvinte trazendo a sua opinião e participação sobre esse assunto, dizendo: sofri bullying na infância e adolescência também. Na minha época não tinha esse nome, era uma simples brincadeira. Minha mãe achava que isso era besteira minha, mas eu sofri demais e também me sinto insegura em relação a relacionamentos por conta disso. É o que define aqui uma de nossas ouvintes. Acho que quanto mais antiga a criação, menos este assunto é tido como sério, no sentido de que ele não tenha sido importante, mas que ele sempre foi encarado como uma brincadeira, não é? E hoje, volto a dizer, e agora ouvindo a Elaine, que a psicologia ela foi aprofundando, ela foi se desenvolvendo e ela pôde, talvez aí fruto das pesquisas e estudos, identificar o quanto alguns tipos de brincadeiras eles foram negativos para o indivíduo. Ao mesmo tempo que aí, Elaine, você nos ajuda a entender, existem pessoas que lidam melhor com isso, ou seja, é baleia azul, eu vou ficar fortinho, entendeu? Vai a menina menina aí, era uma feiosa, entendeu? Era feiosa. Quantas modelos hoje são apresentadas? Façam bullying comigo, gente. Não é isso? Que dizem que quando eram mais novas, eram meninas tidas como feias, né? Enfim, de alguma forma, esta ação negativa produziu um resultado. Para outras pessoas, não. Quanto mais fala, pior fica. Verdade. Como é que lida com isso, Elaine? As duas coisas, a questão da psicologia ter se aprofundado e a questão da reação. Que tipo de reação o indivíduo pode desenvolver para que ele não fique preso àquilo negativo, mas o negativo sirva de um impulso para a sua vida? Bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Quando a gente fala de depressão, e esse é o assunto, né? A gente está falando de algo que a gente conhece de uma forma mais apropriada há pouco tempo, né? Antigamente era tudo tristeza, o outro tá melancólico, tá triste, tem sempre aquela história na família daquela pessoa que não gostava de brincadeira, que se magoava e aí não ia mais para os almoços de família, enfim. A verdade é que a psicologia vem conseguindo separar a questão da depressão, da tristeza, da melancolia, da angústia. Isso favorece e ajuda muito, porque da mesma forma como todo mundo aqui na mesa acredita, e cada um dos ouvintes, e a criança faz muito isso, é até uma forma dela identificar, aquele é o narigudo, aquele é o orelhudo, aquele é o varapau, aquela ali é a baleia, enfim, né? Exatamente, elefante. E quando a gente vai brincando, o que a gente percebe? Que algumas crianças se doem e outras não. E aí a gente tem
toda uma questão, que é uma questão da criação, que pode ser tanto de uma criação dizendo de um pai e de uma mãe que não abraça, que não dá afeto, que não dá carinho, essa criança realmente vai se sentindo cada vez mais carente, ou de uma criação onde a criança também é criada achando dentro de casa que é o centro do universo, e de repente ela vai para uma escola e ela percebe que não é tão linda assim, nem tão maravilhosa, porque os outros disputam com ela. Mas a verdade é que a gente sabe também que algumas pessoas têm uma questão que é bioquímica até, que já vem de família, e essas pessoas têm uma tendência maior a aprofundar as questões, a ficar pensando no que a gente chama de brincadeira, de bullying, que é uma questão mais séria, e que vão, por conta disso, por uma herança genética, bioquímica, ter uma tendência maior a desenvolver uma tristeza, melancolia, podendo chegar a uma depressão. Então, hoje, a gente tem exames que podem detectar, desde a criança, a partir de 3, 4 anos, ela tem essa possibilidade de ter bioquimicamente um descontrole aí de alguns agentes bioquímicos e neurotransmissores que podem vir a fazer com que essa criança realmente venha desenvolver uma depressão, e aí o cuidado da família, o cuidado da escola, de tratar isso desde cedo. A verdade é que quanto mais a gente sabe sobre a bioquímica, mais a gente vai eliminando essa questão de como lidar, porque se é uma questão bioquímica, a gente vai precisar de um acompanhamento aí mais cuidadoso do neuropediatra, de um pediatra, de um psicólogo, enfim. Se é uma questão mais vivencial, claro que a psicologia pode ajudar, mas de qualquer forma, algumas pessoas passam fácil por isso que a gente está chamando aqui de brincadeira, outras não. E aí, essas que não passam, a gente tem que avaliar se é uma questão comportamental ou se é uma questão bioquímica, e aí isso é mais sério. Ouvinte dizendo que sempre foi chamado de orelhudo. Entendeu? Orelhudo. E hoje ele diz que quando o chamam de orelhudo, ele acha graça. E tá pensando, eu tô errado? Não, é a forma dele lidar. Não é só você que achou graça, não, ouvinte. Mais gente achou graça. Pastor Paulo, achou graça, Pastor Paulo? Sim, é engraçado. A reação dele? Sim, a correta. visão que ele tem é correta e ele... Saudável. Eu acho que isso é uma postura como essa, inclusive, desestimula que outras pessoas continuem fazendo, porque já que não pegou, não tem... Porque a ideia é a graça não tem graça, exatamente. Não graça. Acabar com o bullying. Se você ficar bravo, esse é o pior. Alimenta. Se você rir, desanima, é isso? É isso, pastor Carlos? Vou pensar alguns apelidos aqui para ver se é isso mesmo. Essa reação natural dele cria exatamente a dificuldade do outro dar continuidade ao processo. Aqui outro ouvinte dizendo: quando eu era garoto, a minha mãe me colocava para vender bolinho e eu fui apelidado de Paulinho Bolinho. Me dava uma raiva aquele apelido, mas hoje sei que aquilo me ajudou, porque se for preciso vender bolinho para sustentar a minha família, eu não tenho vergonha alguma, diz o nosso ouvinte aqui, o Paulinho, acompanhando a gente. Eu quero mandar um grande abraço pela sua audiência. Outro ouvinte compartilhando aqui conosco o seguinte, que ela por ser de cor negra e com os cabelos crespos, ela disse que passava muita dificuldade na sua adolescência, porque embora sua mãe pudesse pagar boas escolas, ela sempre se sentia fora, porque de alguma forma ela era zoada pelas outras meninas, mas hoje, graças a Deus, ela não lida da mesma forma como isso aconteceu anteriormente. Aliás, hoje em dia, graças a Deus, existe uma reafirmação de questão do seu jeito, do seu estilo, isso vale para todos. E me parece que esse tipo de resistência diminuiu. Não acabou não, né? Acabou? Não acabou não, né? Mas diminuiu. Eu acho que essas campanhas contra a discriminação estão fazendo um bom efeito. E essa conscientização das pessoas se assumirem, né? Cada vez mais a gente vê os negros se assumindo, a gente percebe o quanto as pessoas estão assumindo a forma de cabelo, a forma de ser, às vezes até a questão de corpo. Antigamente a gente não falava, por exemplo, de modelos plus size. Hoje a gente tem modelos plus size aí ganhando tanto dinheiro. Plus size é aquela que é acima do peso. Isso, aquelas são acima do peso. Então as pessoas hoje estão aprendendo a gostar mais de si mesmas, e isso é muito bom, até a lidar com essas coisas que não se mudam. Uma cor de pele não se muda, uma forma do cabelo ser, isso não se muda. Eu estou imaginando, pastor Elaine, é o seguinte, irmãos, aqui, hoje em dia com o advento do Facebook e do WhatsApp, especialmente o WhatsApp,
estão se encontrando os grupos, né? Quem estudava na escola tal. Sim. O senhor ainda lembra, pastor Paulo? Lembro e que faço memória, parte. Que memória, hein? Olha o bullying, Capacidade de memória impressionante, né? Não, tô vendo se ele ri. Não falou que ri? Eu tô tentando ver. Bom, eu lembro e faço e aí parte o que acontece? A galera começa a dizer o seguinte, lembra do fulano, e aí já vem um rótulo. Não é o fulano o nome dele. Fulano, o nome dele, nome bonito. Tem um apelido. E aí, talvez muita gente diga assim, eu não vou nesse encontro. Ou então diga, vou nesse encontro para mostrar aonde eu estou hoje e quem eu sou. De alguma forma ou de outra, eu não vou para não ser zoado, ou eu vou para zoar, entendeu? No meu grupo, que você tá, tem um cara chamado Caco. Caco, porque sempre foi, ele é mais escuro, a gente tinha. E nunca foi problema. Me preocupa a forma que as coisas vêm se reverberando hoje. Nessa época que você está dizendo aí, as pessoas se tratavam por apelido normalmente. Eu fui chamar, pouco tempo no culto, um irmão que é chamado por apelido de infância, eu acabei de chegar na igreja, a irmã falou assim, pastor, cuidado, não se chama ninguém por apelido. Isso é bullying. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô? Sabe, longe de mim, inclusive os pais dele chamam ele com o mesmo nome. O impressionante então, como se reverbera, deputado, isso que me impressiona. O que é que as pessoas fazem reverberar isso para se tornar uma coisa grande? E aí sim, eu acho que a reverberação que se faz é mais maligno do apelido que você tem. Na escola militar, para corroborar com essa posição, a vida é muito, naqueles 6 anos que se passa em preparatória, depois academia, 6, 7 anos, é muito junta, nós vivemos realmente, e as pessoas todos têm apelido, não, é muito raro, eu acho que eu sou um caso muito raro, nunca tive apelido, porque eu nunca dei bola, tentaram, nunca dei bola, mas o que importa? Mas tem apelidos que são horríveis, não podem nem pronunciar de público. Verdade. E a gente, o tempo passa, às vezes passa 20, 30 anos sem se encontrar, eu posso falar desse jeito, a turma se reúne, aliás, a minha turma vai se reunir agora esse mês, a gente encontra, não lembro o nome, é o apelido, e o apelido é horroroso. Quer dizer, veja, não havia essa questão. Posso corroborar? Eu refletir. A questão também, pastora Elaine, a questão da autoestima, né? Passa por aí também, essa construção nesse começo de idade, infância, adolescência, a construção da autoestima da pessoa. Aqui um ouvinte dizendo, na época do colégio me zoavam por ser estrábica. Eu arrumei um namorado, hoje que é meu esposo, e os amigos dele zoavam dele. Zoavam dele, tá namorando uma estrábica e tal. Mas ele me defendia, diz a nossa ouvinte. Hoje nem ligo por isso, por causa disso, porque eu sou uma pessoa muito amada. Então veja que ela deu a volta por cima e encontrou alguém que a defendia. Você imagine bem como fazia bem para ela ver o namorado, noivo e agora esposo defendendo e dizendo, olha, ela é isso, ela é aquilo, enfim. De alguma forma nós temos aí esta questão presente na nossa vida, todos nós vivemos debaixo de possibilidades como essas e precisamos ter, com a graça do nosso Deus, coragem para vencer essas dificuldades e ajuda. E a igreja é um lugar onde você vai encontrar alento, vai encontrar apoio, vai encontrar orientação. E se houver alguma coisa que você não gostou, e hoje você pode falar a respeito, vida que segue. E outra coisa, se você vive hoje debaixo de uma zoação, debaixo de bullying e tudo mais, você já ouviu aqui palavras de pessoas que sofreram isso, mas que pela graça de Deus venceram. A história, ela é impressionante como ela nos ensina, né? E nós podemos aprender com a história dos outros, ainda que nós não necessitemos de viver da mesma forma. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Ministros do governo Michel Temer querem propor a legalização dos jogos de azar como medida para aumentar as receitas da União. A ideia é defendida por ao menos 2 auxiliares próximos ao presidente. Os PMDBistas Henrique Eduardo Alves, que é do Turismo, e Jadel Vieira Lima, que é secretário de Governo. Segundo Alves, a proposta de legalização deve incluir, proposta dele, bingos, cassinos e o jogo do bicho. A ideia, tá entre aspas agora, a ideia é legalizar todo tipo de jogo. Hoje, o jogo existe de forma clandestina e sem gerar qualquer benefício para o Estado, afirma. Ele diz que Temer é simpático à ideia,
mas ainda não tratou dela desde que assumiu a presidência na semana passada. O ministro sustenta que a liberação do jogo seria um estímulo ao turismo e a retomada da atividade econômica. Os argumentos são contestados pelo Ministério Público Federal, que se opõe à ideia e vê risco de incentivo à lavagem de dinheiro e à corrupção. Você é contra, a favor ou não se importa com essa questão da legalização dos jogos de azar? Você conhece alguém que é ou já foi viciado nesses tipos de jogos? Qual o impacto dessa possível legalização na violência urbana? Nós queremos ouvir os nossos queridos ouvintes, começando com os nossos debatedores. Eu gostaria de iniciar esse debate e já deixar minha posição aqui, tentar argumentar. Eu entendo que o jogo, nas suas diversas modalidades, é um estímulo, é sempre um estímulo a um desvio de conduta, principalmente no que diz respeito ao comportamento. O jogo é uma atração para todas as atividades que deformam o caráter do ser humano. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a generalização do jogo é muito pior, porque você vai ter um cassino em cada esquina, onde as pessoas... Então nós vivemos num país onde estamos agora, felizmente, iniciando a ter um entendimento e conseguirmos combater a corrupção dentro das classes políticas, nas autoridades, enfim, nas pessoas que têm justamente a responsabilidade pedagógica. Estão combatendo. Agora você vai adicionar o cassino, vai aumentar, vai ser uma prostituição generalizada da conduta humana. A gente sabe que é assim. A gente não existe a menor dúvida. Agora, o que eu acho realmente não deve sair de boca de autoridade é dizer que, mas o jogo já existe clandestino. Ora, se está clandestino é porque não tem atuação da autoridade policial para coibir, para fazer cumprir a lei. Isso não é justificativa. Pelo contrário, isso aí depõe contra essa autoridade. A nossa ouvinte Noêmia diz aqui: não sou a favor porque conheço famílias que foram destruídas por causa do jogo de azar. Filhos menores sofreram por causa de pai viciado em jogos, diz aqui a nossa querida ouvinte Noêmia, trazendo a sua opinião no debate de hoje. Não são poucas as pessoas ao longo aí de mais de 20 e poucos anos de consultório que eu já atendi famílias inteiras, pais que gastam todo o dinheiro com jogos, mães que são viciadas em bingo e que gastam, por exemplo, filhos que estão guardando dinheiro para casamento, ela entra na poupança e gasta tudo, quando o filho vai ou a filha vai perceber, o dinheiro foi embora, de casamentos desfeitos por causa de jogos, de filhos que literalmente abandonam a casa porque pai e mãe viciados em jogos, às vezes em casa mesmo. Então, assim, jogo, como já disse aqui o deputado muito bem colocado, faz um desvio de caráter, sim, vicia, sim. Eu sou absolutamente contra, porque a gente está falando aqui de algo que não só deturpa o caráter, mas traz aquela noção do dinheiro fácil. No Brasil que a gente tem, aonde as pessoas já procuram facilidades de uma forma ilícita, eu acho que abrir isso é fazer com que cada vez mais as pessoas busquem o dinheiro fácil e vai trazer mais coisas, porque exatamente traz não só a prostituição da alma, como traz a prostituição, traz uma série de outras coisas juntas, e aí mais famílias destruídas, e fica aqui o alerta, vicia sim, é coisa bastante séria. Sua opinião, deputado Flávio Bolsonaro? Quando você coloca alguma coisa na lei, facilita o acesso dela de uma forma generalizada, o raciocínio que eu uso para esse tipo de tema é igual para as drogas. É algo que causa dependência, algo que pode vir a destruir a família. E por outro lado, nós temos aí os jogos, as loterias, a Mega Sena, que é algo legalizado. O governo arrecada muito com isso e acaba explorando uma parcela da sociedade que se dedica, né, a fazer esse tipo de aposta. Eu acho que as apostas devem ter nascido junto com Adão e Eva, né? Um troço tão antigo, mas que tem alguns níveis, alguns graus, né, de maior interferência na sua vida. A gente está falando aqui da questão da autoestima, né, do bullying. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso e outras menos. Na questão dos jogos, a mesma coisa. Então, você acaba com a legalização de uma forma indiscriminada dos jogos, abraçando, aumentando ali os tentáculos para que mais pessoas passem independente disso, sem falar na questão que eu acho que é impossível haver um controle
desse tipo de atividade, impedindo que haja uma grande lavagem de dinheiro. Então um crime acaba puxando o outro. Então é um assunto ainda muito novo, que tem que ser muito amadurecido na nossa sociedade. Olha, dentro do campo da ilegalidade ainda, que é onde nós estamos, né, com jogos, alguns desses jogos que eles hoje são considerados ilegais no país, né, muita gente já se tornou aprisionada. Vocês disseram isso aqui. Uma ouvinte conta que ela conhece uma pessoa. Quem que é essa pessoa? É o esposo dela, marido dela. O marido dela chegou no ponto de roubar dízimo. Entendeu? Lá na igreja, roubar o dízimo para pagar a dívida do jogo. Porque depois de feita a dívida, e determinados grupos, se houver alguma dívida, funciona um pouquinho diferente. Entendeu? Vocês entenderam? O processo de cobrança é um pouquinho diferente. Coercitivo. Eu digo aí. Muito rápido. Eu penso, como pastor, cristão e cidadão também, tudo que conspira contra o bem-estar do ser humano, da família, nós temos que ser contra. Nós somos aqui a mesa evangélica, mas é possível que alguns não evangélicos, mas porque eles são crentes. Não, isso conspira contra a família, isso conspira contra os princípios. Sim. E as pessoas estão desenfreadas. A euforia que as pessoas vão para esses jogos, sabe? Ou do bicho, sabe? Pastor, imagina nesse tempo de desemprego em alta, que as pessoas estão acreditando em qualquer coisa para de repente dar um levante na sua vida. Rápido. E eu até acredito. Olha a ilusão fácil que é vendida. Sim, é uma ilusão, porque muitos jogam, poucos ganham, e aquela pessoa fica sempre achando que é a vez dela. Isso. Por que não trabalhar mais? Por que não se envolver mais no mundo social? Por que não fazer por onde, com o próprio esforço, ganhar mais um pouco? Então, acho que as pessoas estão se adoecendo com isso. Mas é loteria, como fala, paga imposto, é lícito. Mas nem tudo que é legal, estão as leis que podem ser aprovadas daqui a uns anos, pode ser moral. E nós, como cristãos, temos que ter o nosso posicionamento claro. Pastor Carlos Cortes, o assunto aqui, ele está em torno do bingo, que é ilegal, mas existe. E tem muita gente viciada. De vez em quando a polícia vai, estoura um bingo aí, aparece um monte de gente envolvida aí. Jogo de azar, né? Cassino, que já houve essa época, não é? Nenhum de nós viveu aqui essa época, só o reverendo Paulo. Os demais aqui são bem mais novos, mas ele viveu essa época, lá na Urca, inclusive. Né? E a questão ele olha pra mim e fala no Paulo César. Do jogo do bicho, que isso aí o carioca todos sabe bem tá com o copo dele, segura o copo dele aqui. JR, aproximadamente há 30 anos passados, alguém da minha família, parentela, um tio meu, para ser preciso, morava ali na Penha Circular. Ele entrou num cassino ali na Penha e de sexta para domingo, no domingo ele teve que desocupar a casa e a oficina que ele tinha na Avenida Lobo Júnior, porque ele perdeu. Jogando de sexta para domingo de manhã ele teve que desocupar, porque perdeu no jogo. Então eu conheço um pouco, né, de experiência dentro da família, o sofrimento que foi para os meus primos, minha tia, a esposa dele, enfim, né? Então, olhando por esse aspecto também, nós podemos entender o prejuízo que isso traz, conforme disse o nosso amigo Flávio Bolsonaro, nosso irmão em Cristo, exatamente a questão num país onde nós estamos vivendo um momento de crise financeira, trabalho não se tem, mais de 11 milhões de desempregados, né? A busca pelo ganho fácil, rápido, quando na verdade nós percebemos que não é essa orientação bíblica para nós. Olha aqui, a importância do trabalho, da dedicação. As pessoas mais vulneráveis são aposentados e pensionistas, porque têm uma vida mais ociosa, realmente vão se distrair e começam a jogar tudo que tem fora. Olha, ouvinte dizendo, eu era viciado em bingos, eu deixava meu marido em casa e varava madrugada, e eu saía sem nada. Ganhei muito dinheiro, mas várias vezes deixei meu pagamento todo. Eram duas fontes, municipal e estadual. Ter um nível superior e me sentia muito derrotada e impotente, diz a nossa ouvinte. Meu casamento acabou. Entre outras coisas, porque tanto eu quanto ele éramos viciados. Mesmo quando a minha filha nasceu, olha só, eu deixava a minha filha até tarde na creche. Parei de ir quando vi a minha filha triste, porque eu não cheguei na hora de receber o presente do Dia das Mães. Teve uma data, um marco,
né, Elaine, que deu um gatilho reverso aqui, né? E ela dizendo que ela ainda grávida, enquanto ainda estava grávida, ela ia grávida para lá. E ela continua dizendo, um ambiente de bêbados e fumantes, horrível até para respirar. Que bom que ela teve essa situação que a fez pensar, mas o mais triste é que há muitas mulheres viciadas em bingo. A nível de atendimentos, a nível de psicologia, de registros, a gente tem, quase a metade, né? A gente fala muito, os homens vão mais, por exemplo, para jogos que envolvem questões de cavalo, jogos de bicho, jogo do bicho, mas para bingo, o grupo de mulheres que vai à tarde, essa coisa de, eu vou à tarde, tem bingos que servem até chazinho, nessa coisa de um chazinho social, só que vai o chazinho, depois vem a pinga, depois vem a bebida, e paralelo vem o bate-papo, e mulheres que estão perdendo casamentos, que estão perdendo família, que estão perdendo maridos. Que bom que a filha a fez acordar. Mas tem mães que não estão conseguindo. Eu trabalhei por 7 meses num bingo, que é alguém que estava lá dentro, hein? O que ela viu? Ela diz o seguinte, eu vi famílias se desestruturando por perder dinheiro. Se levantaram pessoas que emprestavam dinheiro aos mais viciados. E essas pessoas não conseguiam quitar as suas dívidas. Quase teve morte, diz o ouvinte. Além do jogo, existem também os agiotas por trás disso. Aliás, deve ser um ganho bem especial aí para aquele que quer jogar, não tem dinheiro mais para apostar, o camarada vai empresta e depois a conta fica extremamente cara. O que nós estamos vendo aqui é que, pelo que eu vejo aqui dessa mesa, eu tenho 5 queridos irmãos aqui, tenho 2 queridos representantes do poder legislativo, de que há uma resistência, em que pese a nossa fé, né? Nós estamos tratando aqui sempre à luz das escrituras e para nós isso é muito importante, mas vejo aqui também um olhar social para dizer o seguinte, olha, isso aqui no Brasil, ou pelo menos no momento em que a gente vive, talvez não seja a coisa mais adequada. É uma questão muito séria, tem que ser muito debatida. Países como, vou dar exemplo, Estados Unidos e outros, encontraram soluções de isolar os cassinos, enfim, as cidades dos jogos em certas situações. Então, como foi nos Estados Unidos, que tem Las Vegas, tem Atlantic City, enfim. Focado justamente no turismo e também dentro dos próprios princípios democráticos que as pessoas... Existem pessoas que podem e querem e gostam de jogar. É um problema de cada um. A pessoa tem essa liberdade. Então, dentro desse aspecto. Então eu vejo esse um assunto muito sério e que a generalização realmente não tem como não causar danos insuperáveis a uma sociedade. Agora, um estudo que se possa fazer, colocar isso isolado em alguns lugares onde só as pessoas que podem botar dinheiro fora, que vão lá e jogam, diferente, tem que analisar. Eu acho que é um debate sério que tem que ser travado e não é decisão para tomar rapidamente, não. Esse assunto certamente ainda estará presente nas nossas reflexões, discussões e avaliações, e a gente sabe que o jogo ele é extremamente perigoso porque ele tem um poder especial de arrancar o foco. Nós vimos aqui uma série de pessoas que até um ouvinte nos conta aqui no Face, o pai dela ia para o jogo na sexta-feira e só aparecia em casa domingo à tarde. Então você imagina que é um lugar onde as pessoas perdem profundamente o seu poder de concentração, mas parece que não é o único lugar. O Comitê Olímpico do Brasil realizou a 3ª edição do Programa de Integração do Time Brasil, com um grupo de cerca de 30 esportistas que estarão nos Jogos. Um dos muitos pontos debatidos pelos dirigentes foi um alerta sobre os perigos da convivência na Vila dos Atletas. Eles devem ficar atentos com a Disneylândia, que é a vila. Lá estarão atletas de todos os lugares do mundo, os melhores, os mais bonitos, mas não se pode perder a concentração e esquecer que estão lá para mudar as suas vidas, disse o diretor executivo de esportes do COB, Marcos Vinícius Freire. Você conhece histórias de pessoas que tinham um alvo na vida e por causa da influência de outras acabaram perdendo foco?
Você se considera uma pessoa determinada na busca pelos seus objetivos? Já aconteceu de você desejar estar tanto em um lugar e quando chegou lá, ficou tão deslumbrado que acabou não conseguindo completar todo o seu planejamento? Ou seja, a gente começa falando aqui das Olimpíadas, mas o foco não é a Olimpíada, né? O foco é perder o alvo diante de uma questão, uma oportunidade como essa que nasce nas Olimpíadas, Flávio. Eu perdi o foco, acho que 2 vezes, que eu lembro mais recentemente, né? Depois que sua filha nasce, que você pega aquele bebezinho no colo e chega em casa, né? Você tá mentalizando que você vai trocar a fralda, vai tomar conta, você perde o foco. Você não sabe o que fazer com aquele bebezinho em casa. Os marinheiros de primeira viagem sabem do que eu tô falando, né? Mas brincadeira à parte, óbvio que a gente esse é um bom foco retoma o foco rápido, né? Porque estamos tratando de uma vida, algo, né, que maravilhoso que Deus fez nas nossas vidas. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a formação de berço também. A pessoa que cresce disciplinada, né, com a presença dos pais que ajudem a dar um norte, mostra a importância de muitas coisas, certamente vai forjar um cidadão, né, mais convicto, mais consciente, mais concentrado, né? Por exemplo, eu sou uma criança que eu desde cedo fiz futsal. Então pratiquei um esporte que exigia sempre aquela concentração, de você estar focado, trabalho em equipe, enfim. Mas quantas pessoas não têm oportunidade de fazer isso? Então eu tive ali a plena noção, né, de disciplina, a importância de se focar. E quando a gente está falando de atletas profissionais, então nem se fala, o cara a pessoa ganha a vida com aquilo. Então, se um atleta que chega numa Vila Olímpica, por exemplo, e se desfoca, se deslumbra com essa Disneylândia que tem lá, talvez ela nem seja uma pessoa tão profissional assim, e certamente ela vai ter dificuldade de ser vencedora. Se ela não tiver o foco, não persistir, ela vai ter dificuldade de vencer na vida. Muita gente fala, por exemplo, que o ambiente universitário, ele também é um ambiente propício para se perder o foco. Tem gente que entra crente e sai ateu. Verdade. O cara entrou crente e saiu ateu. Verdade. O cara nunca foi crente, né? Mas assim, no sentido, né, simplista dessa expressão, o cara entra na universidade como membro ativo de uma igreja e sai de lá panfletando posicionamentos contrários a tudo aquilo que ele afirmou crer ao longo de toda a sua existência, até que ele entrou na universidade. Isso é uma via de mão dupla, porque eu penso também que às vezes o cara já entra desfocado. Será que ele já teve um foco também? Claro que é uma discussão para um outro momento. Verdade. Agora, a gente pensando aqui na questão das Olimpíadas, né? Eu tenho um primo que mora ainda, né? Na freguesia, onde foi a parte que ficou o pessoal da Olimpíada, como é que é o nome daquilo? Da Vila do Pan. Ele trabalhou lá durante o tempo. Ele falou que era uma coisa horrível. Sim. As pessoas poucas conseguem chegar até ali. E as que chegam, depois que a gente vê o fracasso que o Brasil passa, depois de o que aconteceu? Os bastidores, se você for estudar da Copa de 90 e 94, falando de seleção, depois que você vai entender os bastidores por que alguns fracassos, inclusive da própria seleção, dizer, meu Deus, ou seja, mesmo sendo profissionais, competentes, excelentes jogadores, perderam o foco, perderam o objetivo. Não focaram no treinamento, não focaram no que o técnico dizia, entrou mulheres, ou seja, é uma coisa que precisa em qualquer momento da vida. A Bíblia fala, nenhum soldado em serviço se limita às coisas dessa vida. Eu fui militar, só 30 segundos, termino, já tá. Então, eu tinha muito problema com foco. Mas quando eu fui pro exército, eu não tive alternativa. Era assim, senhor, não senhor. Você tem que fazer isso, você tem que fazer. E aquilo ali me ajudou muito, sabe? A gente focar realmente o que você quer na vida. Então hoje, nada, até na igreja, se eu tiver sem foco, eu fico perdido. Sofro com isso de foco, diz um ouvinte. Sonho com concurso público desde criança. Eu começo a estudar, mas aí ocorre algum problema, eu não consigo retomar. Já comecei mais de 5 cursos e não terminei nenhum, diz ela. Sofro com isso, quando paro eu não consigo voltar e se eu parar uma semana, já era. Eu me cobro demais por isso, é o posicionamento que traz uma de nossas ouvintes. Eu acho que a gente está falando aqui, o deputado Flávio trouxe aqui uma palavra muito séria, que é a questão da disciplina. Quando a gente fala de, por exemplo, criação de filhos, a gente fala da questão da rotina. Não é? O que é rotina? A rotina é a criança que tem que ter e precisa ter. A criança precisa exatamente porque a rotina externa, ela facilita uma disciplina interna. Então,
criança tem que ter hora de acordar, hora de almoçar, hora de ir pra cama, a hora de fazer a lição, a hora de voltar pra escola, isso tudo muito arrumadinho. Hoje em dia as crianças não estão assim. Os pais vão dormir, a criança fica no iPad, ou fica no computador, ou fica no celular, e essa falta de rotina externa está causando, está forjando pessoas com pouca disciplina. O esporte ajuda, a educação ajuda, porque o que a gente está falando aqui é questão de disciplina. E não é só para Jogos Olímpicos. Por exemplo, eu como psicóloga já fui a vários congressos de psicologia, congressos internacionais, nacionais, às vezes de medicina, não é? Nessa área de neuropsicologia, enfim. E você percebe exatamente aquelas pessoas que estão ali disciplinadas, organizadas, que vão ali como eu para apresentar um trabalho, para lidar e conhecer outros profissionais, e aqueles que vão pelo oba-oba, porque depois que termina, tem a boate, tem a saída, tem a noitada, tem não sei o que. Então, é fácil perceber, assim como eu acredito já aconteceram nos outros jogos e que vão acontecer novamente aqui na Olimpíada. Tem gente que vem focado e tem gente que já chega desfocado, sabe que não tem tanta chance, ou quando perde a chance aí desfoca geral e aí vai atrapalhar o outro. Não tem esse negócio da pessoa não conseguir concluir, gente. Sim, isso para a pessoa é um drama. É um drama. A pessoa sofre com isso. Ela pode ter escolhido mal. Vamos lá. Escolheu um curso horroroso. Entendeu, pastor Carlos? Ela não devia ter escolhido. Tem nada a ver com ela aquele curso. Qualquer um que conhece aquela menina sabe que aquele curso não tem nada a ver com ela. Ela entrou porque sofreu uma influência, porque não tinha outra oportunidade, apareceu que ela entrou. Depois ela desistiu, você tem que dizer assim, graças a Deus, senão seria péssima naquela área ali. Mas aí é isso, depois é uma outra coisa, depois é uma outra coisa, depois é uma outra coisa, e no final das contas você diz assim, cara, eu não consegui terminar nada. A pessoa tem iniciativa para tudo, mas não termina nada. E aí você diz, isso é falta de disciplina? É falta de foco? São sinônimos? São quase que sinônimos. Se a pessoa não tem disciplina, ela vai perder o foco. A verdade é essa, né? Uma pessoa que começa e não termina, ela tem que reorganizar no sentido de, se eu escolhi um curso e ele tem pelo menos a ver com ela, claro, ela tem que se organizar para ir a esse curso, ela tem que dormir mais cedo para acordar na hora, ela tem que organizar durante a tarde, às vezes pedir ajuda em casa, mãe, não me chama, não me deixa na TV, não me deixa ficar jogando videogame, né? E sentar naquele horário, criar horários assim como a gente faz com uma rotina de criança. Pastor, nós adultos precisamos disso, porque a rotina é que traz a gente e que disciplina a gente. A Bíblia fala muito sobre isso. Uma outra questão muito rapidamente também, que certamente alguns ouvintes passam por isso, que é uma questão de saúde. Tem pessoas que têm dificuldade de manter o foco em alguma coisa e precisam ter acompanhamento médico, tomar remédios para isso. Eu lembro aquela discussão sobre aquelas escolas de superdotados, por exemplo, normalmente são crianças hiperativas e que precisam tomar alguma medicação para que concentrem para concentração em determinadas atividades que elas são ali as melhores no que fazem, mas precisam desse acompanhamento médico. É verdade. Eu acredito também, deixa eu só fazer um link aqui. A Bíblia fala de um atleta que perdeu o foco. Sim. Ele tinha um físico hercúleo, semelhante ao meu, assim, parecido assim comigo, né? E o nome dele, isso. E o nome dele chamava-se Sansão. Isso aí. E diz a Bíblia exatamente, né? Alto, hercúleo, bonito e tal. E diz a palavra de Deus no livro de Juízes que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila e perdeu totalmente o foco que Deus tinha para ele e para a nação. Perdeu o foco. Por falta de disciplina, perdeu o foco. JR, disciplina é tudo, diz o ouvinte. Eu faço faculdade online, graças a Deus tenho disciplina para estudar. Faculdade online tem que ter disciplina mesmo. Essa aqui, qualquer curso online tem que ter muita disciplina, né? Verdade. Eu estipulei os horários e quando estou estudando esqueço o WhatsApp e os afazeres domésticos. Olha, para esquecer o WhatsApp não é disciplina. E nem foco. É milagre. É milagre. Ou então a falta de energia, a bateria descarregou. Quem passa em concurso é quem tem disciplina, quem finaliza as coisas é quem tem disciplina, não é quem mais inteligente. É verdade. Né? Tem gente que até corre bem, mas se não tiver disciplina, não vai correr até o final. Isso. Então, quem passa em concurso, quem chega, é quem tem disciplina. Que o ouvinte sempre foi muito focado, porém uma vez, mesmo sendo casado, me apaixonei por outra pessoa e sofri muito e me perdi. E veja que até nesse aspecto relacional, a existência do foco e da disciplina é muito importante para o nosso entendimento. Bom, esse ponto ele nos ajuda a identificar o quanto nós temos a
temos que ter cuidado com a nossa vida para não nos perdermos no meio de tanta coisa que vem aí, né? Todo mundo passa por tantas informações hoje e precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa ter atenção, né? Um dos nossos ouvintes aqui, ele diz o seguinte: olha, fico muito feliz que o deputado Bolsonaro esteja hoje aqui à mesa, e ele diz o seguinte: deputado, sou formado pela Polícia Civil do Rio há um ano, fiz academia de polícia e me formei em agosto de 2015. Somos atualmente 284 policiais civis formados que não podem trabalhar, pois o estado do Rio não nos deu a posse. Com a crise que existe na segurança do Rio, há policiais em casa e sem trabalhar. Ele quer identificar o seu posicionamento sobre esse tema tão relevante e está pedindo aqui também a sua ajuda nesse tópico. Só para deixar a ele e todos os demais que estão na mesma situação, lá na Assembleia nós, inclusive ontem, tentamos articular alguma coisa com o governo, porque no ano passado ainda houve um acordo para que todos esses policiais civis fossem chamados, e no dia 15 passado agora, quando uma outra quantidade de policiais civis deveria ter sido nomeado, o governo não cumpriu. E a outra turma que está para ser nomeada no mês que vem tem a expectativa também de que não cumprirá. O dilema é o seguinte: o governo alega que não tem dinheiro, mas se não contratar essas pessoas, a Polícia Civil simplesmente vai parar. E quem vai pagar o preço disso vai ser a população, porque quanto menos policiais, com menos condições desses importantes profissionais fazerem o seu trabalho, maior aumenta a sensação de insegurança, aumenta a impunidade, isso é o combustível para que os criminosos cometam mais e mais crimes. Então, eu até falei isso ontem em plenário da LERJ. Olha, se eu fosse o governador, tivesse que fazer uma escolha, a minha escolha seria chamar esses policiais civis, porque sem a nossa polícia, nós simplesmente não temos nem o direito de ir e vir, porque os criminosos tomarão conta das ruas mais do que já estão fazendo hoje em dia. E aí, companheiros, o que pensam vocês também sobre esse assunto? Não é fácil jogar a culpa no Estado. Não tem dinheiro, não tem isso, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para educação. Mas sabe qual é o problema? Quando tinha dinheiro também não fez. Sim. Entendeu? Sim, não é só, existem policiais, existem outros concursos, professores, é uma série de profissionais que foram qualificados, que atenderam aos requisitos que lhe foram exigidos, e não podem exercer esse direito. E que mais, vários deles, ou todos eles, tiveram que dar baixa em seus empregos, largaram outras funções públicas. Alguns 5, 6 meses. Já faz um ano que isso está acontecendo. Sim. Então é muito grave e precisa ser resolvido isso pelo governo, sim. Nós já discutimos esse assunto que envolve a questão de segurança aqui, porque para todos nós esse é um assunto muito caro, a rádio está muito atenta a isso e os ouvintes também. Claro. Ouvimos aqui e foi realmente um dia extremamente emocionante. Eu ainda quando me lembro, eu fico tocado com as cenas que eu imaginei, não é? O policial que sai e a esposa que quando ele sai ergue as mãos sobre ele, ora, pedindo que Deus o proteja. Que quando ele guarda a arma, ela impõe a mão sobre a arma e pede a Deus para que o marido nunca use a arma. E o detalhe, né, que é aquela coisa que você vai lá na intimidade, ela diz que quando ela passa o uniforme dele, né, ela vai passando e orando e pedindo ao Senhor que o proteja e o guarde. Ouvimos aqui, da mesma forma, policiais que vivem a dificuldade, que saem de casa e são alvos de bala o tempo inteiro. Todo mundo aqui corre esse risco, mas o policial, ele vai para frente do risco. Ele corre para o risco, né? E são coisas que realmente doem e que nós precisamos estar atentos a isso. Agora, tá na internet, vocês vão ver aqui e os nossos ouvintes vão ouvir pelo rádio, já que estamos no rádio, um episódio que é um episódio curioso, que é mais uma dessas histórias que entra para a nossa crônica carioca, né? O título é esse que está aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui no estúdio, ó, a Polícia Militar do Rio mais uma vez fazendo milagres, e o assunto é que um aleijado passa a andar. Vamos ver se o nosso ouvinte consegue acompanhar as cenas a despeito de não estar vendo. Faz milagre. Policial saindo do carro. Em nome da Polícia Militar, levanta e anda. É um camarada sentado no chão com a perna cruzada. Agora. Como se fosse um aleijado. Amém. E o cara ficou em pé. Amém, igreja. Olha aí, o cara ficou em pé. Tu não é aleijado? O que tu tá dando de aleijado? Hã? O cara não responde. Hã? Abaixa a cabeça. Esse barulho é ônibus. Senta lá no banco.
E aí o policial ordena que ele sente ali no banco. É mais uma dessas cenas que entra assim para nossa crônica carioca, por uma pessoa que estava simulando uma invalidez, simulando uma dificuldade física para ter algum tipo de benefício. Abusando O policial militar identificou. E no momento que ele identificou, ele deu uma ordem, que é uma ordem dentro de uma linguagem bem evangélica, né? Bem bíblica, levanta e anda. Jesus fez isso várias vezes, mas ele estava diante do policial. Isso que foi mais engraçado, foi exatamente isso, em nome da Polícia Militar, levanta e anda. Mas é triste porque a gente vê aí a questão de formação de caráter e o mau caratismo, né? Uma pessoa que se finge. Ser aleijado deve ser tão difícil, às vezes a gente vê mesmo pessoas sem perna, né? Às vezes numa esquina pedindo, e eu quando passo, mexe, porque deve ser tão difícil, né? Você já estar aleijado sem o braço, às vezes sem as duas pernas ainda, ter que pedir esmola, enfim, já é tão complicado. Agora, uma pessoa que é saudável fazer isso, a gente vê a questão aí do mau caratismo. Esse agora é mais triste. Um exemplo que acontece por aí, mostra que a ação da polícia tem que ser maior do que normalmente ela é. Ela tem que ter o tipo de abordagem como essa aí, que foi uma abordagem firme, né? Tranquila, e o câmera teve todo o cuidado de registrar todos os passos. Tá aí, mais uma pra história. Marcela Bastos. Então, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nós perguntamos na pesquisa aí se eles conhecem alguém que acaba se sentindo inferior aos outros. 86% deles afirmam que conhecem sim. E eu preciso passar aqui a palavra-chave do Presentão 93. É aquela promoção da 93, você sabe, vai dar um dia de spa e uma máquina de lavar para sua querida mãe, que nós ainda estamos comemorando as mães, afinal de contas estamos em maio. E o segundo versículo da palavra-chave de hoje está em Ezequiel 22:17. Ezequiel 22:17. A alegria do Senhor aqui. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, irmão Haroldo, muito obrigado, um forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, queridos ouvintes, debatedores, muito obrigado, é muita alegria, nós temos a oportunidade de debater esses temas. Eu volto a insistir que foi muito boa esta ideia da produção, JR, de abordar 3 temas e trazer sempre as pessoas para dar um pouco de luz sobre cada um deles. Muito importante. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado também, querido deputado Flávio Bolsonaro. Um forte abraço, querido. Eu agradeço muito aqui a todos os debatedores, a todos aqui no estúdio, aos nossos ouvintes, né, pela forma acolhedora na minha estreia aqui nesse programa. Espero ter contribuído para que os nossos ouvintes formem o seu juízo de valor sobre os assuntos que falamos aqui hoje. Sempre for convidado, será uma honra estar sentado aqui ao lado de todos vocês. Muito obrigado também, querido pastor Paulo. Forte abraço, querido. Forte abraço, um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero deixar um grande abraço para minha cidade, Nilópolis, especialmente para a Igreja Metodista Central, que nos está ouvindo, Conselho de Pastores. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Elaine Cruz, nossa menina da mesa. Obrigada pelo menina mais uma vez, é sempre muito bom. Um grande abraço a todos os ouvintes e a todos os queridos ali do Ministério Fronteira. Pastor Carlos Couto, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar com vocês aqui à mesa. Eu quero mandar um abraço carinhoso para a Primeira Igreja Batista em Barros Filho, pelas orações das minhas ovelhas a nosso favor e pelo ministério que Deus ali tem nos abençoado. Muito bom. Bênção por isso. Vem a nossa querida Rosane Félix já aqui no ar da 93 FM. Nós vamos orar juntos. Reverendo Paulo César Braga vai orar conosco. Nós vamos apresentar, pastor, diante de Deus, a vida dos nossos ouvintes. Nós oramos todos os dias pedindo a Deus pela cura dos enfermos e também pedindo consolo aos corações enlutados. 2 temas estão todos os dias para nossa oração, e aí nós vamos adicionando o tema do dia, né? Aquelas pessoas que vivem debaixo de tanta dificuldade porque no passado foram alvos de apelidos, de brincadeiras, de coisas desagradáveis, inadequadas, exageradas, mas que com a graça de Deus você pode vencer tudo isso, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Quando a gente se percebe olhado pelo Senhor, amado pelo Senhor, isso tudo é muito mais forte que qualquer coisa que tenha sido dito ou feito contra você na expectativa de te prejudicar.
Você já parou para pensar que quando alguém quer denegrir a imagem de alguém, pode ser que seja medo? Medo daquela pessoa crescer, medo daquela pessoa desenvolver, que na verdade a pessoa que está ali fragilizada não é o que ouve, mas é o que fala. Guarda isso com você. Vamos orar também por todas as questões que envolvem jogos. Como vimos aqui, pessoas viciadas, pessoas que destruíram suas vidas, dinheiro, família, que, como a nossa ouvinte contou, ela só parou no dia que ela chegou atrasada na creche no Dia das Mães para receber o presente do Dia das Mães e viu o olhar triste da sua filhinha. Vamos orar agora por aqueles que perdem o foco também. Gente que precisa aprender a ser disciplinado, a ser guerreiro, a batalhar pelos seus objetivos e até escolher melhor os seus objetivos antes de entrar neles, para que depois que você entrar no objetivo, você entre realmente para arrebentar, para ser vitorioso e com a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida. Mas também aqueles que estão aí vivendo essas dificuldades todas possam retomar. Não é porque você foi indisciplinado e sem foco até agora que você está condenado a ser indisciplinado e sem foco para sempre. Esse é o tempo de mudança e de virada que acontece na sua vida sob a bênção e a graça de Deus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, soberano Pai, quantas coisas foram mencionadas aqui, ditas, e o teu povo agora, Senhor, junto com essa mesa, no estúdio, intercedendo, Senhor, por tantos problemas, que na manhã desse dia, início de tarde, essas pessoas, Deus, que têm sido atingidas, Senhor, feridas, quer sejam por palavras, ameaças, quer sejam, Senhor, por não ter sido chamadas, Deus, por concursos, quer que o que for, Pai, que se sintam acolhidas por Ti nessa hora. Possam sentir o toque do Teu Espírito consolando, confortando, trazendo, Senhor, metas, objetivo, novas possibilidades, ó Pai, e que eles não se sintam escravizados, presos, ó Deus, por palavras, por um passado, Senhor, desastroso, mas que aquilo que está por vir, Senhor, possa consolá-los, ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença seja, Senhor, com todos nós. Nos ajuda, contamos contigo, Senhor. A despeito de todas as coisas, contamos contigo. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.